E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um abençoado dia de domingo aí para você. Você venha assistir esse vídeo aqui ao vivo e seja bem-vindo a esse vídeo se você está assistindo ele gravado. A gente vai deixar ele depois disponível e gravado. A gente não ia entrar hoje ao vivo, mas surgiu algo muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente já conversa, né? E aí nos deu essa ideia de produzir um conteúdo para a gente bater um papo sobre alugar ou comprar sua casa própria, né? Então, e aí, o que você acha? De um lado, a gente tem a parte que o pessoal fala é um dinheiro que não volta mais, né? Quando você aluga e o pessoal fica conversando sobre aluguel, né? Você ouve pessoas falando, puxa, aluguel, cara, um dinheiro que não volta mais, cara. Nossa, eu calculei já não sei quantos anos que eu tô pagando de aluguel. Ou então ouvi falar com alguém que pagou não sei quantos anos de aluguel lá, quando foi ver as contas, a pessoa caiu para trás. Ou então, do outro lado, é a pessoa que está pagando um imóvel, comprou uma casa, mas agora está preso na dívida. E aí fica falando, cara, você tá maluco, você financiar, eu tô aqui já tem 15 anos, tem mais 20 anos ainda para poder estar pagando a dívida de 35 anos. Então, será que é bem assim? De um lado, dinheiro que não volta mais, do outro, é uma dívida de 35 anos? Será que é desse jeito mesmo que funciona? Eu vou trazer aqui para vocês a minha humilde opinião, né? Minha opinião profissional, minha opinião pessoal, né? Eu tenho uma opinião formada e provavelmente você já deve ter falado que não compensa comprar, que é uma dívida de 35 anos. Ou então você também deve ter ouvido o pessoal falar: ah, não compensa você estar alugando, cara. É um dinheiro que você paga, você vai investindo o dinheiro e ele não volta, é um dinheiro que vai embora. Então, se você já viu esses dois pontos aí, você tem que entender que nem sempre é bem assim. A gente vai estar conversando aqui, mas não é bem assim, tá? É questão de visão. Vamos lá. Primeiro de tudo, presta atenção aqui. Veja, eu não estou querendo dizer para você que um é melhor do que o outro, tá? Vai depender muito do seu momento agora, do seu estado na sua vida agora, né? Pelo o contrário que eu estou querendo dizer aqui, favorecer um lado ou favorecer o outro, tá? Eu estou querendo passar para você uma visão que de repente você ainda não teve. Às vezes são coisas que você já sabe, mas não está com clareza para isso. Uma clareza mais racional que eu, por simplesmente trabalhar nessa profissão, né, tá dentro do mercado imobiliário já há um bom tempo, cerca de 10 anos, né? Tá indo para 11 e março do ano que vem já vai para 11, fevereiro, março. Então eu tenho uma certa visão a mais sobre isso. Estou trazendo aqui para você a minha humilde opinião, tá? Então não estou puxando nenhum lado, nenhum outro. Tenho a minha opinião formada, mas eu não estou puxando nenhum dos dois. A ideia aqui é te dar clareza e você mesmo ter o raciocínio de, poxa, esse aqui é melhor para mim, ou esse lado aqui, alugar, ou então comprar, né? E... Vamos lá, pessoal. Você já votou? Provavelmente você conseguiu votar. Se não conseguiu, já era, né? Já passou das 6, era 6 horas, né? Acho que o rapaz, não, 5 horas, né? 5 horas, 6 horas era porque ele falou que ia recolher tudo. Então, se você não votou, eu lamento aí, você não conseguiu estar votando. Espero que você tenha votado consciente, né? E a gente foi votar e foi justamente graças a ter ido votar que surgiu esse papo aqui, surgiu essa troca de ideia sobre alugar ou estar comprando, né? E fui com a Leila votar. Como a gente vota na mesma escola, no mesmo local, então a gente sempre vai junto. E dessa vez, como estava bem tranquilo, né, tava mais de boa do que da outra vez lá, foi cerca de 10 minutinhos, 5 minutinhos, acho que cada fila, né, mais ou menos. Então eu esperei a Leila, né, fui lá na sessão dela, esperei ela votar e depois fui na minha sessão e aí a gente votou. E esse papo começou a surgir quando a gente chegou na minha sessão. E na fila lá, a Leila viu que a moça que estava ajudando na administração, né, que fica recepcionando o pessoal, era uma conhecida dela já de um tempo, já uma conhecida dela que não tinha visto ela já há cerca de quanto tempo, querida? Uns 2, 3 anos? Isso. Uns 3 anos. Uns 3 a 5 anos, né? Então 3 a 5 anos que elas não se viam, né? Conhecida, assim, de vista, assim. E elas começaram a conversar naquele papo de mulher, como eu estava ali na fila, a Leila na minha frente ali, ela
a gente já era penúltimo, né? Tinha só mais uma pessoa na frente, aí vocês começaram a trocar uma ideia, né? E aí conversa vai, conversa vem, aquela conversa de mulher, ai, quanto tempo, não sei o quê, como é que tá as coisas, né? E aí chegou no ponto de onde que você tá morando, você sumiu, Leila, nunca mais eu te vi por aqui. E aí a Leila começou a conversar, eu mudei, morei em outros lugares, e agora eu tô morando aqui no Bom Retiro, aqui em Sumaré, do ladinho aqui de Hortolândia, né? E aí ela perguntou, é aluguel, Leila? E aí a Leila falou, é aluguel. Aí ela, com uma opinião já formada, ela falou, nossa, não compensa, né? Aluguel é caro, não compensa. E como a gente também tem a nossa opinião, né? A gente já tem um plano traçado já sobre isso, tá bem esclarecido para nós. Então a Leila simplesmente perguntou para ela. Na verdade a Leila falou para ela assim, não compensa, depende. Depende de que, o que você está falando, qual que é o seu ponto de vista para poder falar sobre isso, né? E isso me trouxe essa vontade de trazer esse conteúdo. A gente ficou conversando aí durante o dia, e a gente vendo esses dois lados, né? De um lado, a gente tem a opinião que, poxa, você vai ficar pagando aluguel, é muito cansativo, né? Um negócio com um dinheiro que não volta mais. Do outro lado, tem a pessoa que está lutando aí, pagando financiamento e não consegue quitar, não consegue adiantar parcela, tá com aquele negócio sufocante, né? Quase que a sensação de estar pagando um aluguel, né? Porque é uma dívida todos os dias, todos os meses, né? Então a gente começou a pensar sobre o que a gente poderia trazer, que poderia somar aí na vida de vocês para entender sobre esse lado de alugar ou comprar a sua casa própria, né? E vamos entender objetivos. Quando a gente fala de imóvel, a gente tem que entender longo prazo e curto prazo. Então, a gente está aqui num ponto aqui de curto prazo. Curto prazo, na minha opinião, eu considero imóvel curto prazo cerca de 10 anos. Longo prazo, cerca de 30, 35 anos. Essa é a ideia de longo prazo que eu considero de imóvel. Curto prazo, entre 5 e 10 anos. Longo prazo, cerca de 20 a 30 anos, beleza? E vamos passar sobre esse entendimento de curto e longo prazo, mas primeiro a gente vai entender diferenças que temos entre comprar e alugar. Eu separei aqui algumas diferenças que a gente vai ter, principalmente no início, né, no momento que você vai estar contratando, você vai sentir essas diferenças, né? Mas durante o período também você vai estar sentindo. E vamos conversar aqui sobre alugar. Primeiro vamos falar sobre locação. Vamos fazer a comparação de locação. Então eu separei aqui pontos positivos, tem outros também, se você quiser você pode colocar também a sua opinião aí, fique à vontade para colocar a sua opinião. Aqui a gente separou o primeiro ponto positivo de locação é qual? É muito mais rápido, né? A gente tem que concordar que locação é rápido. A gente, para alugar aqui foi rapidão, foi 2 dias. 2 dias mais ou menos. Conversou, veio aqui, visitou e depois a gente foi e alugou, né? Então é um negócio rápido. Não tem dor de cabeça com questão de burocracia, né? É menos burocrático. É um negócio que você vem aqui, você dá o valor, né? Você se compromete com um valor, ou então você faz uma espécie de fiador, você deixa um fiador garantindo, você faz uma negociação e em termos de burocracia é menor, né? Em termos de contratação, para você fazer um contrato, é um contrato mais simples, você vai lá, registra no cartório, é um negócio mais tranquilo, não depende de banco, né? Não tem aquele negócio de financiamento. Então, em muitos casos, né, em muitas ocasiões, é menos burocrático, né? Ainda mais quando a gente fala de fazer uma locação não diretamente com uma imobiliária, direto com um locador, por exemplo, né? Um proprietário. Fica muito menos burocrático, né? Depende de alguns proprietários, aí são mais resilientes, mais tranquilos, eles acabam deixando menos burocrático, mais confortável aí esse processo de locação, né? E a gente tem também a questão de comprometimento, de ser menos comprometedor. O que eu estou querendo dizer com isso? Você está se comprometendo a curto prazo, então são 24 meses. Você tem que entender também que do mesmo jeito que é menos comprometedor, o proprietário ele também pode chegar em você e ele também não tem tanto compromisso, né? Sei lá, por algum motivo ele não foi muito com a sua cara, não gostou do processo como que foi durante o período aí de locação, ele pode perfeitamente chegar em você e falar, olha, veja aí quantos meses você vai querer que eu vou alugar para outra pessoa. Então não tem tanto compromisso, né? Você também.
Eu lembro que quando a gente foi sair da outra casa, a gente só simplesmente chegou, olha, tô indo embora, tchau. Então, questão de locação é interessante a questão do, principalmente a parte de comprometer, né? Você se compromete menos, é menos comprometedor. Você se compromete cerca de 2 anos, cerca de 3 anos, né? Diferente do imóvel, que a gente está falando de um longo prazo, cerca de 30 anos, né? E qual que é os pontos aqui que a gente levantou negativos, né? Lembrando que você tem outros pontos negativos, a gente separou alguns aqui para vocês. Um deles é maior liquidez. E por que seria negativo ser mais líquido? Porque eu acabei de falar para você. Por exemplo, isso já aconteceu. Tem um cliente que está morando de aluguel no imóvel, só que aí o proprietário vendeu esse imóvel. E o próximo comprador, o comprador agora, o novo proprietário, ele não quer alugar. Ele quer fazer o quê? Quer morar. Então você tem que, ele avisa, o comprador avisa, olha, estou vendendo o imóvel e você tem um prazo para poder sair. Então, por ser mais líquido, acaba tendo esses desafios aí que você tem que também estar ciente. Né? Você tem que estar preparado, aí você tem que estar ciente que é um processo mais líquido. Então, principalmente na questão de resolução financeira. Ó, eu estou querendo vender, eu preciso que você saia do imóvel, estou querendo vender. Né? É diferente do imóvel comprado, né? Não é bem assim, é mais complicado, é mais complexo, né? E ele também, outro ponto negativo é que é menos negociável. Em que sentido, Thiago? Você acabou de falar ali que é mais rápido, é menos burocrático. Eu estou querendo dizer que ele é menos negociável no sentido de que muitos imóveis hoje para alugar, eles são alugados por imobiliária. As imobiliárias hoje, principalmente por questão de proteção ao crédito, por questão de deles ter aquele certo receio de, poxa, eu estou cuidando do imóvel de uma pessoa, então eu tenho que colocar uma pessoa boa naquele imóvel. E por ter essa necessidade de querer colocar alguém, acaba que é quase parecido com a compra, o processo dentro de um imóvel, né? A gente procurou imóveis para alugar, por imobiliária também, e o processo é muito parecido com a compra. Tem análise de crédito, né? Não é a mesma análise bancária, mas tem análise de crédito. Então, o processo ele acaba sendo menos negociável, né? Você chega na pessoa, pergunta, muitos delas já têm uma opinião já formada, já é assim, a parcela é assim, eu não sei o que é assim, né? E o calção é assim, pronto, já não tem uma negociação diferente de alguns casos aí na hora de você comprar, né? Formas de parcelamento e tal. O máximo que você consegue estar negociando é abaixar um pouquinho o preço, mas, por exemplo, na hora da pandemia, no momento lá que a pandemia estourou, eu lembro que todo mundo lá estava, na época a gente estava morando num apartamento, né? Se você acompanha a gente há um tempo, você lembra, a gente estava morando num apartamento. E na época que a pandemia estourou, o que aconteceu? Todo mundo estava comentando lá no grupo lá do condomínio que tinha congelado. O governo estava liberando, o banco liberou o congelamento da parcela. E pergunta pro construtor que estava morando de aluguel lá no apartamento se o proprietário congelou para mim. Ô, Thiago, eu vou congelar para você também. Não. Então é menos negociável. É isso que eu sinto de aluguel, é menos negociável com essa questão, sabe? Questão de você tá com uma dívida, você tem que pagar, né? Aluguel geralmente é assim. Muitas das vezes o proprietário ele precisa daquele dinheiro para pagar as contas. Muitos proprietários não usam o dinheiro ele não entende que é um capital, um ativo, que o dinheiro vai entrando ali e vai rendendo. Ele usa aquele dinheiro como salário. Então ele acaba pegando aquele dinheiro e pagando as contas dele, ou pagando o imóvel. Então, nesse quesito, você tem que entender que se você for alugar, é menos negociável, beleza? Então, você não tem negociação. Pelo contrário do pessoal lá que congelou 6 meses de parcela. Então, durante aqueles 6 meses da pandemia, que foi o pico, congelou as parcelas. Durante esses 6 meses, eu estava pagando. Talvez a proprietária, a locadora, que alugou o imóvel para mim, talvez ela não estava pagando. Talvez ela congelou e estava recebendo dinheiro. Então, ele é menos negociável. E também, por tudo isso daí que eu falei, de estar pedindo, de estar exigindo, ele acaba sendo menos seguro. Ele acaba sendo menos seguro na questão de quê?
na questão de que você, como que eu posso dizer, você não tem a mesma estabilidade que você tem na casa que você compra. Porque quando você compra uma casa, por exemplo, você não sai imediatamente, mesmo se você estiver devendo. Se você tiver um corretor bom para poder te auxiliar, se você tiver um advogado bom para poder te ajudar, você consegue ainda ter o seu imóvel mesmo com algum um tempo assim de dívida. Tipo, tô 3 meses devendo meu imóvel, eu ainda consigo negociar. Então, é menos seguro você alugar, principalmente se você estiver pensando nessa questão, né, eu preciso negociar, eu preciso ter mais segurança, né? E a gente vai falar também, se você já tem filho, aqui a gente vai falar sobre você estar alugando e você ter um filho, né? O que a gente está estudando hoje, pessoal? A gente está estudando como melhorar mais ainda o atendimento para vocês. Então, e como que a gente estuda como melhorar mais o atendimento para vocês? Estudando o que o ser humano quer, como que é um ser humano, como que ele se comporta e o que eu posso ajudar para melhorar a vida do ser humano. Então, e tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês é para poder ajudar você a ter uma vida melhor, tá? Então, quando eu estou dizendo menos seguro, é com relação a você realmente não ter a segurança que um banco proporciona. É uma pessoa, então às vezes ela está com medo, então às vezes ela vai te cobrar, né? É uma pessoa, então ela não consegue estar segurando uma parcela. Por exemplo, o banco ele vai te cobrar uns juros, ele não vai ligar, né? Um aluguel não, eles vão ficar te cobrando, entendeu? O banco no máximo ele vai mandar ali uma mensaginha, né? Vai chegar uma mensaginha para você e vai correndo os juros. É isso que acontece com o banco, né? Então é menos seguro. Eu volto a dizer, o aluguel e tal que eu estava falando, você vai pagar uma parcela de aluguel, você vai pagar a parcela, você não consegue ter a segurança de, vou congelar aqui, vou dar uma segurada para poder pagar lá na frente, lá na frente eu vou estar mais tranquilo. Então, acaba sendo menos seguro, né? E agora vamos falar para quem tem filho, com relação a alugar uma casa, né? Estou falando do filho pequeno, filho de, 3 anos de idade, filho novo, que ainda está passando por aquele momento de estar experienciando aquela comunicação, desenvolvendo ainda aquela parada de coletividade, de comunicação com outras crianças. E se você tem filho pequeno, eu considero algo negativo você tá alugando uma casa. Por que eu posso dizer isso com propriedade? Porque eu fui uma criança que durante a minha infância, a minha mãe foi ter uma casa depois eu tinha uns 12 anos, mas durante a minha infância, eu pequeno, eu vivi mudando em várias casas. E depois que você está adulto, isso é tranquilo, não tem mais esse desafio. Mas para uma criança é muito complicado, principalmente para você conseguir desenvolver relacionamento com amiguinhos, entendeu? Eu lembro que sempre era um momento que por exemplo, eu mudava de uma casa para outra, eu chegava lá e ficava tipo uns 2, 3, 4 meses até começar a ter um amiguinho, começar a ter uma amizade ali, começar a brincar. De repente, um amiguinho vinha em casa, um amiguinho, começar a brincar na rua, jogar uma bola, demorava. E aí passava um ano, por exemplo, 2 anos, 3 anos, aí a minha mãe acabava se mudando e isso começava tudo de novo, né? Porque é criança não tem, não é que nem você, hoje eu tenho meus amigos, eu consigo ir até viajar se eu quiser, visitar um amigo. Quando você é pequeno, você perde esse amigo, né? Você acaba perdendo essa comunicação com esse coleguinha. E quando é criança, a gente está falando de desenvolvimento da base, da nossa comunicação, dessa parada de gesticular, de conseguir se comunicar com outras pessoas de uma maneira mais fácil, esse momento é muito importante, a criança estar desenvolvida e estar num local sem mudança. Por quê? Porque é um momento que ela precisa criar raízes dentro dela, ela precisa se conhecer mais, ela precisa se desenvolver mais a comunicação. Quando você... É um processo que cresce para poder você desenvolver esse relacionamento. A criança vai crescendo. Muitas crianças, por exemplo, como eu falei para vocês, não era uma criança que já chegava e já ia brincando de uma vez. Eu era uma criança mais na dela, mais tímida, então eu demorava um pouco para poder ir chegando e brincando com as outras crianças. E isso acaba demorando o processo de desenvolvimento. Então, você quer que seu filho cresça com um desenvolvimento mais rápido, que ele tenha certas comunicações, ele consiga se comunicar melhor com as crianças. Graças a Deus eu não tive esse problema de
de comunicação, mas muitas crianças acabam tendo problema de comunicação porque não desenvolveu isso pequeno, porque às vezes tinha esse problema de ficar mudando muito, e aí acaba que a criança ela vai ficando mais em casa, não se comunica com outras crianças, não tem esse desafio de se comunicar, até os certos atritos que faz muito bem para a criança, ela acaba perdendo. Então, se você tem criança, não considero algo positivo você estar alugando, tá? Você tem uma criança aí de cerca de 3 anos até uns 10, 12 anos, não é interessante você morar de aluguel, porque é algo que não é seguro na questão de você se manter ali. A qualquer momento o proprietário pode pedir, você tem que sair dali, entendeu? E tem gente que fica muito tempo com criança e fazendo essas mudanças. E aí, quando vai ver, você até nem percebe, a criança, seu filho, por exemplo, ele está com esse certo problema de desenvolvimento, porque mudou várias vezes em vários locais e acabou não conseguindo desenvolver essa gesticulação, essa comunicação. Então não é interessante, se você tem filho, ficar alugando por causa disso. Você vai ficar mudando às vezes mudava de escola, eu lembro que eu mudei de escola, então isso acabava sendo um desafio para mim quando criança. Depois que você cresce, isso não vira mais desafio, né? E você quer que seus filhos tenham mais amigos a longo prazo? O interessante, principalmente, é naquele momento que o seu filho ele é pequeno. Ele precisa desenvolver isso quando ele é pequeno, que quando ele vai crescendo, ele vai conseguindo desenvolver amizades mais rápido, né? Vamos falar sobre casa e a gente também vai falar sobre o ponto de quando você tem filho e você mora na casa própria, né? Vamos falar do ponto positivo da casa primeiro, né? Vamos falar 3, a gente falou 3 pontos positivos do apartamento, vamos falar 3 agora da casa. O primeiro é que é menos líquido, né? Um ponto positivo de ser menos líquido é que você tem aquele bem ali, você sabe que o valor que ele está, ou ele vai manter ou ele vai crescer. Por quê? Porque é um bem, um imóvel ele é escasso, né? Ele tem um limite. O planeta Terra é grande, mas tem um limite. Hoje, por exemplo, você vê aí em São Paulo, alguns empreendimentos têm que derrubar prédio, tem que derrubar casa para poder construir, porque já não tem mais espaço. Então é escasso, pedaço de terra, imóvel é escasso. Então ele é positivo por ser menos líquido, só que você tem que perceber que por ser menos líquido também, não é algo que você vai conseguir vender rapidinho. Então é algo mais de longo prazo, é algo que você tem que pensar melhor. Ele é menos líquido. A parte boa disso, de ser menos líquido, é que você sabe que o valor você não vai perder, né? É diferente, por exemplo, de veículo. Veículo você corre o risco de você perder o valor. Você compra um veículo, hoje tava tendo valorização, mas começou a cair de novo a valorização já dos veículos. Então hoje você vai comprar um veículo, você corre o risco, se não for um veículo de luxo, um veículo de, sei lá, 300 mil, 500 mil, você corre o risco dele ir depreciando, né? Um carro de 100 mil para baixo, ele vai perdendo o valor muito rápido, tá? Então, o imóvel, ele já não perde, ele vai aumentando a sua valorização, cada vez mais aumenta, tá? Ele é mais negociável. Uma casa, quando você compra, no processo de comprar, ela é mais negociável. Como assim mais negociável, Thiago? Eu estou querendo dizer no sentido de, por exemplo, você está pagando já o financiamento, deu uma apertada, você consegue negociar com o banco, que nem eu falei. Você consegue segurar cerca de até 6 parcelas, tá? O banco consegue segurar 6 parcelas. Se for aluguel, não tem essa, né? Aluguel você tem que pagar. Então, ele acaba sendo mais negociável. Se de repente, atropelou, cara, e atrasou as parcelas, eu quero ainda continuar com esse imóvel, não é um negócio que rapidinho você perde. O banco vai entrar em contato com você, ele vai tentar negociar com você, ele vai tentar ver com você possibilidades de você conseguir renegociar essa dívida e conseguir continuar pagando bonitinho. Então, mas outro detalhe também é que a gente está falando de banco. Banco geralmente é um sistema menos pessoal do que quando se trata de um proprietário, de um dono, de um locador. Aí quando se trata de um locador, você está falando algo mais pessoal. Então quando você aluga, você vai falar, se não é com a imobiliária, né, você vai falar direto com a pessoa. E pessoas, elas têm certas crenças, elas vão ter os seus certos limites.
Diferente de um banco. Um banco ele tem um padrão. E aquele padrão ali ele segue, né? Padrão ali ele segue. Então, mais negociável, mais seguro, tá? Por questão de você, o banco nenhum vai conseguir tomar ele de você se você estiver pagando certinho, diferente de uma casa alugada. Uma casa alugada, você tem que entender que você corre o risco de, mesmo se você quiser, não, eu quero ficar aqui, cara, tem clientes que deixou de comprar, tem cliente que deixou de a entrada dele ficou 7 mil só, e ele deixou de comprar casa própria por causa de 7 mil. E o engraçado é que essa mesma pessoa, ela dirige um carro de 70 mil, carro de cerca de 70 mil. Então é algo que você tem que perceber, porque quando você não percebe isso, você acaba sentindo aquela parada de... como que eu posso dizer? Você fica se automutilando, sabe? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Mas é foco, é prioridade, entendeu? Essa pessoa, ela mora... ele tem crianças já grandes, crianças que já tá quase ficando adolescente. Só pra você ter noção, essa criança desde pequeno paga aluguel e vive lá na mesma casa. A sorte dessa pessoa é que o proprietário não quis a casa. Mas tem muitos casos que o proprietário, no meio do caminho, ao longo desse tempo, ele fala, cara, eu vou vender, ou eu vou morar lá. Então... E também ele ainda corre o risco, né? Corre o risco. Frente, porque o proprietário pode pedir a casa. Ele pode pedir a casa. Exatamente, mesmo você pagando certinho. É isso que você tem que entender. Um imóvel de aluguel, uma casa de aluguel, mesmo você pagando certinho, você ainda tem um terceiro. Você depende de alguém para você ficar ali. Agora, quando você compra a sua casa própria, qual que é a vantagem? Se você pagar certinho, ninguém te tira dali. Ninguém te tira dali. Já era. É seu. Não tem mais outra. Né? Você vive ali, daqui a pouco é seus filhos, daqui a pouco os netos, né? Se você quiser, se assim você quiser. Mas se a pessoa opte por morar de aluguel, né? Ela ainda tem aquela sensação de segurança porque sabe que já tem uma casa. Então, exatamente, tem o outro lado. Exatamente, isso. Se você boa, se você tem uma casa, por exemplo, e aí você vai... Essa aqui é a nossa caminhadinha, né, querida, da escadinha. Acho que a maioria de nós, né, a intenção é essa, né? Diz aí depois se a sua intenção também não é essa. Eu vou ter um imóvel porque, e mesmo se eu não quiser morar aqui, eu boto para alugar e aí eu consigo um outro. Lembrando que isso tem que ser muito pensado. Por quê? Porque o imóvel, você tem que entender que para ele ser um ativo, ele tem que estar rendendo muito mais do que gastando. E muitas das vezes, dependendo do imóvel, se você não tiver um certo entendimento técnico, você não vai conseguir ter esse feeling de entender se aquilo ali é lucrativo, porque você não é corretor. Então é interessante você ter um profissional do seu lado, capacitado para te ajudar a colocar isso em equilíbrio, beleza? Vamos falar do ponto negativo da casa também. A gente falou do ponto negativo de alugar a casa, agora a gente vai falar do ponto negativo de comprar a sua casa. A parte de ser menos rápido. É mais lento, realmente é mais lento o processo. Mas eu digo para você o porquê que é mais lento o processo. Simplesmente porque você está pegando um empréstimo com um banco, você está pegando um empréstimo com uma instituição financeira. Se você não tivesse pegando esse empréstimo, se você não tivesse buscando financiamento, se tivesse já com a baga na mão, o dinheiro na mão, no outro dia você pega a chave. Não tem complicação. Então só se torna menos rápido, só se torna mais devagar o processo para você comprar uma casa, cerca de 3 meses, 4 meses, uma casa já pronta, você vai pegar a chave na mão cerca de 2 a 3 meses, tá? Esse processo redondinho, só se estiver muito, muito tranquilo mesmo lá na caixa, e aí no banco, né, independente do banco que você for pegar, aí você consegue aí em um mês e meio, mas geralmente uns 3 meses, tá? Menos rápido, porém você tem que entender, o processo é lento, por quê? Porque geralmente a gente financia, geralmente a gente não compra à vista, né? Nós brasileiros, eu gostaria muito, quero chegar nesse nível, mas a gente ainda não é costume de nós brasileiros comprar uma casa à vista, chegar lá e pá. E aí por isso acaba se tornando menos rápido, acaba se tornando mais devagar, porque você tem que pedir um dinheiro, aí o banco vai lá, faz análise, faz todo aquele processo lá e acaba ficando lento, tá? Então é por isso. Ele também é mais burocrático, justamente por isso também. Por quê? Porque você não tem o dinheiro dado do imóvel. Porque se você tem ele e paga à vista, não tem burocracia.
Você pega, entra lá e já era seu. Você vai lá, assina no cartório. Se você for de manhã, a gente faz o contrato. Provavelmente à tarde você já assinou no cartório. Né? Se você fizer a transferência, hoje Pix, né? Tá muito mais rápido a questão de transferência do dinheiro. No final da tarde você está com a chave na mão. Se for comprar à vista, parcelado, acaba sendo menos rápido, mais burocrático e também mais comprometedor. Por que comprometedor? Porque, diferente do apartamento, que você vai ficar um pouco tempo, você se compromete aí 2 anos, 3 anos. Oh, perdão, querida, muito bom, obrigado, viu? Diferente, costume mania do corretor entra no automático, né? Diferente de você alugar uma casa, que você vai acabar ficando comprometido durante 3 anos, 2 anos aí, 1 ano, dependendo do contrato. Quando você compra uma casa, a partir de comprar, você vai se comprometer a longo prazo, principalmente se você, a gente vai falar também sobre isso aqui na frente, se você não planejou um método, uma estratégia para poder quitar rápido isso. Então você vai ficar cerca de 30 e poucos anos, então é muito mais comprometedor. Mas você tem que entender por que é comprometedor, porque precisa ter uma estratégia de acelerar o processo de quitação. Então, aí volta na importância de você ter um profissional que consiga te ajudar, consiga te instruir nisso. E tô aqui para te ajudar, né? Voltando aí na conversa, agora vamos falar, a gente falou sobre alugar e se você tem filho e a questão do desenvolvimento dele com relação a você estar alugando, né? Agora a gente vai falar você comprando e sobre o desenvolvimento do seu filho quando você compra uma casa, quando você você mora no mesmo local. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que o seu filho ele vai começar a crescer, vai criar raízes mais profundas, raízes emocionais mais profundas. Ele vai conseguir ter aqueles amiguinhos que muitas das vezes eles vão crescer, vão ficar adultos juntos. Então é isso que você consegue proporcionar para o seu filho quando você compra a sua casa própria, uma casa num lugar bom, com vizinhos bons, né? E o seu filho ele tem amiguinhos ali de pequeno, muitos deles vão crescer, vai ficar adolescente, vai ficar adulto, e isso ajuda o seu filho ter mais segurança, isso ajuda o seu filho a desenvolver mais rápido, tá? É muito importante você perceber. Tenho filho, cara, foca na sua família, foca em dar estabilidade para o seu filho. Ah, não tenho filho? Corre atrás, consegue se locomover, mas, poxa, tenho filho, ele é pequeno, você tem que entender que ele precisa criar essa parada de amiguinho e de enraizar, de conseguir se comunicar melhor, porque quando ele consegue se comunicar melhor, ele se desenvolve melhor, vira uma mulher melhor, vira um homem melhor na vida. Beleza? Então, comparativos aí. Agora vamos chegar a mais conclusões. Para alugar, o que você precisa para alugar? Você vai pagar o aluguel, contratar um seguro ou um fiador, ou então você paga o calção, né? Você dá um dinheiro lá de garantia, de garantias locatícias, né? O que mais que você precisa? Pagar IPTU do imóvel, né? Muitas das vezes, depende muito da negociação aí que você fez, mas geralmente você tem que pagar o IPTU, às vezes sim, às vezes não. Pagar o seguro de proteção do imóvel, isso principalmente, se você contratou por imobiliária, pode ter certeza que você vai pagar IPTU e vai pagar o seguro de proteção do imóvel, né? Então você tem que pagar esses valores aí para você estar alugando. E para eu estar comprando, Tiago, o que eu tenho que pagar? Você tem que pagar a entrada, você tem que pagar a documentação e também você tem que pagar o financiamento. Beleza? Então você tem que colocar na balança qual que é o seu momento, qual que é o seu estado agora, o que você consegue estar se dedicando nesse momento. Você está realmente querendo isso? Então, faça essas perguntas que são simples, mas que vai te dar clareza do que você está querendo. Beleza? Eu estou aqui para poder tentar te ajudar. Vamos colocar mais considerações aí. Então, curto prazo, é muito mais vantajoso você alugar. Por exemplo, se fosse para poder eu comprar uma casa essa casa aqui onde que eu moro, se fosse para poder eu comprar, a gente fez os cálculos, ficaria mais ou menos aí, que é uma casa já usada, né? Então ficaria mais ou menos aí uma média de 100 mil reais de entrada, mais documentação e tudo mais, né? Média de 100 mil nessa casa aqui que eu tô morando atualmente, tá? E o interessante que você tem que perceber é que no mês seguinte, se você compra, você já vai ter que pagar a parcela. Então você tem que estar consciente disso, você tem que estar bem racional sobre isso. Eu tô querendo te ajudar, principalmente você aí que sente essa dor de aluguel também, tá? Tô querendo ajudar você também a ter clareza, poxa, eu já cheguei no momento de comprar e não tô me tocando.
Então vamos trocar mais ideias sobre isso. Então é mais vantajoso alugar a curto prazo. Então, continuando a conversa aqui, a explicação, como que seria para poder eu comprar essa casa? Eu teria que dar 100 mil já, aprovação de crédito, buscaria aprovação, eu ia dar 100 mil mais ou menos aí de entrada, e aí eu financiaria o restante. Ia dar mais ou menos uma parcela aí para mim de uns 1.700, próximo de R$ 2.000 aqui, para eu estar morando nessa casa. Porque eu fiz simulação, eu sou corretor, então eu sei mais ou menos quanto que daria. Se eu colocar minha renda, a média, colocar o valor do imóvel e tal, já consigo saber quanto que daria. E com esse mesmo valor, meus amigos, minhas amigas, eu fiz o cálculo e eu consigo morar nessa mesma casa aqui durante 8 anos. Então, Com 100 mil, você fala? com 100 mil. É uma média aí de 8 anos que eu consigo morar nessa casa aí. Então, nossa, cara, é vantajoso. Depende. Muito vantajoso. Depende. E aí, depois que passar esses 8 anos? 100 mil foi embora. Então, muitas pessoas, é aí o momento que ele cai e começa, poxa, velho, se eu tivesse, né? Aí volta aquele, nossa, o meu dinheiro foi tudo embora, né? Foi tudo embora e tudo mais. Só que você tem que entender uma coisa, meu amigo. Ou eu vou estar pagando aluguel, ou eu vou estar pagando um financiamento. Eu não tenho escolha. Muitos de vocês têm o privilégio de ter escolha. Ah, eu moro numa casa que é dos meus pais, é cedida, mas é uma casa boa, é uma casa que eu consigo morar aqui durante um bom tempo. Parabéns, você consegue. Se eu tivesse essa oportunidade, com certeza eu ia morar durante um tempo lá, juntar uma grana e conseguir comprar um imóvel, talvez à vista ou o mais rápido possível. Quem não tem, ou você paga aluguel, é dois caminhos, ou você vai pagar aluguel, se você não tem esse privilégio de alguém ceder a casa para você, ou você vai pagar aluguel, ou você vai comprar um imóvel, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho, né? Então, é isso que você tem que entender. Porque quando você entende que não tem outro caminho, você não começa a se julgar, você não começa a se martirizar dizendo, aluguel durante muito tempo, né? Estou pagando aí um dinheiro que não vai embora. Não é bem assim, tá? Depende muito de cada pessoa. E também o outro lado, eu também a comprei. Às vezes você fala, eu comprei o imóvel, né? Comprei, agora beleza. Só que você tem que entender também que nem eu falei para vocês, vou repetir, se fosse para poder morar nessa casa aqui, eu ia ter que dar R$ 100 mil de entrada e mais parcelas de R$ 1.700 por mês. A média de parcela de 1.700. Ah, Thiago, depois de um ano que você está morando lá? Não, no mês seguinte. Então 100 mil, 101 mil para poder morar 2 meses aqui, já de início, se fosse para me comprar. E se for para me alugar, que é o que eu estou alugando, o mesmo valor de entrada, mais ou menos, eu conseguiria estar morando aqui 8 anos da minha vida, 8 anos. E 8 anos dá para fazer muito dinheiro. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai continuar conversando aqui e vocês vão entender que é mais importante você entender a sua ocasião na sua vida, o que você está passando na sua vida, do que você querer colocar um é melhor ou o outro é melhor. Beleza? Então, qual que é o meu pensamento? Curto prazo, alugar, até mesmo para poder saber se eu gosto é melhor, né? De repente você não sabe se você curte morar. Vou dar um exemplo para vocês, a gente morou lá de aluguel num apartamento. Aí olha que interessante, 10 anos trabalhando como corretor de imóveis, 10 anos dentro do mercado imobiliário, nunca tinha morado num apartamento. Eu fui morar no ano passado, né? 9 anos. Fui morar no ano passado. No ano passado, a gente morou lá e a gente percebeu que realmente a gente não se adaptou no apartamento. E eu não sabia disso por quê. Mesmo sendo corretor, nunca tinha morado, nunca tinha experienciado. Então, na minha opinião, curto prazo, é interessante você até alugar casa diferente, apartamento diferente, em bairros diferentes, porque você acaba tendo experiência e você acaba descobrindo o que realmente você gosta. Você acaba descobrindo quais são os seus gostos, como que seria a casa que você gostaria de morar. Porque você já morou em vários imóveis. Então, essa é a nossa pegada, é isso que a gente tá como é que fala? A nossa caminhada agora, a nossa caminhada que está tendo é essa daqui agora. Só que tem muita gente que já está lá na frente. Muitos de vocês... Por que eu estou fazendo essa caminhada? Porque eu estou montando a minha empresa. Então, o nosso dinheiro, o nosso capital, ele não está direcionado para poder comprar uma casa. Só que muitos de vocês não estão montando uma empresa. Eu conheço muita gente que só quer simplesmente se aposentar. Tá trampando lá num trampo legal, já arrumou um trampo legal, tá estável,
Ele só quer se aposentar, tomar a cervejinha dele no final de semana, cuidar do filho dele, cuidar da esposa. Cara, mas a melhor coisa que você faz é comprar uma casa, porque você fica tranquilo. Você não esquenta mais a cabeça, né? Sua preocupação é ter estabilidade. A minha preocupação é ter crescimento financeiro. Muita gente não tem essa preocupação de querer ter crescimento financeiro. Ele quer viver... não quer isso, crescimento financeiro e liberdade. Porque pensa comigo, quando você pensa em comprar um imóvel, você já calcula o seu status quo. Não é verdade? Você não calcula você não calcula o que você vai ganhar daqui a uns meses. Você imagina ó, que louco, isso é interessante falar. Você não imagina o que você vai ganhar daqui a 3 anos. Você quer colocar o preço que está lá na simulação, no valor que você recebeu da aprovação daqui a 3 anos, só que você quer colocar o quanto você ganha agora. Você entendeu? Você quer colocar o valor que você ganha agora lá, só que lá você vai ganhar mais. Então, por isso que eu falei que tem pessoas que querem se adequar com o status quo, se adequar com o que ele está ali, o valor que ele ganha. Por exemplo, eu ganho 3 mil, então eu vou me encaixar nesses 3 mil. Eu ganho 5 mil, eu vou me encaixar nesses 5 mil. Diferente da pessoa que pensa, poxa, eu ganho 5, como eu faço para ter 10? Entendeu? Então é vários, só que tem gente que não quer ter 10, tem gente que quer continuar com 5 e se encaixar nesses 5, e tá tudo bem, é a opinião de cada um. E tá tudo bem, só que aí a pessoa, quando ela entende isso, poxa, eu quero só manter o 5. Só manter os 5 mil por mês, mais ou menos, aí já dá para poder eu viver, por exemplo, pagar as continhas, minha esposa já ganha mais uma coisinha, eu consigo pagar as contas. Tá tudo bem, próximo passo é o quê? Ter estabilidade, que aí sim é você ter o seu imóvel. Agora, quem pensa em ter crescimento financeiro ou independência financeira, que você falou, aí realmente você tem que calcular. Porque quando a gente está falando de comprar um imóvel, não é simplesmente comprar. A gente vai explicar aqui como que eu compraria um imóvel para poder dar clareza para vocês. Mas não é simplesmente você comprar, chegar lá e comprar e aí comprar à vista. Você tem que ter um investimento. E quando você tem outras prioridades na sua frente, esse investimento ele vai sumir, ele nunca aparece. E se você não tem clareza, o consultor Thiago tem clareza. Mas se você não tem clareza, você fica se martirizando. Você vê, poxa, o dinheiro ele sempre está indo para aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. E aí você nunca... Ótimo, tomara que esse dinheiro, aquilo ali que está indo, tomara que seja, por exemplo, eu estou fazendo um investimento, estou montando minha empresa. Então o dinheiro não tem à toa. Só que muitas pessoas, esse aquilo ali é um rolê. Muitas pessoas, esse aquilo ali é gastar tudo com coisas que não vai trazer nenhum benefício nem para você nem para sua família. Então é isso que você tem que tomar cuidado também, né? Esse aquilo ali. Então, meu pensamento, agora vamos trocar uma ideia, alugar. Eu já até comentei sobre isso aqui, né? Alugar para poder a gente saber se gosta ou não, né? Então, só recapitulando aqui a minha colinha, longo prazo, comprar uma casa já começa a ficar um planejamento, como que eu posso dizer, mais estruturado, cara. Você não vai comprar uma casa, eu que sou corretor, eu vejo isso acontecer. Comprar é fácil, comprar até é fácil, só que você tem que entender que se fosse para poder eu comprar, vou explicar. Eu ia comprar uma casa, só que não simplesmente pensando no meu status quo agora, quanto eu ganho agora. Eu ia pegar uma casa que consiga proporcionar eu consiga ter um planejamento bem definido para eu conseguir quitar essa casa o mais rápido possível. Quanto tempo, Thiago? 5, no máximo 10 anos, para pagar o mínimo de juros possível. Então, se eu fosse comprar um imóvel sem dinheiro para poder comprar à vista, porque a minha intenção é comprar à vista, quero comprar um imóvel à vista. Só que, se não for para comprar à vista, eu vou comprar um imóvel, posso até dar uma entrada boa, mas eu tenho que manter esse planejamento de conseguir estar quitando ele o mais rápido possível, tá acelerando, adiantando as parcelas. É por isso que você tem que ter muito conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento dentro dessa área, você vai pegar uma parcela muito alta que não vai conseguir estar fazendo esse parcelamento, entendeu? Não vai conseguir estar fazendo essa estratégia. E aí você entra na dor de ficar pagando todo mês e fica falando, poxa, 35 anos. Porque a ideia não é... A minha ideia do consultor Thiago não é você comprar um imóvel e pagar durante 30 e poucos anos. É você comprar um imóvel e daqui no máximo 10 anos você está quitado.
Então, quando você compra um imóvel comigo, depois eu te explico, na hora que a gente assina lá, eu te explico o que você pode fazer para poder você estar conseguindo quitar o mais rápido possível. E são coisas que é estratégia que a gente aprende no campo de batalha, sendo corretor de imóveis, né? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? Que não tem um lado bom, não tem um lado ruim, tem o seu lado, o momento que você está passando agora. É isso que você tem que entender. Não se acelera e também não puxa o freio de mão, porque às vezes você já chegou na hora e você está querendo brecar. Né? Então tem esse momento também que às vezes chegou a hora e você está querendo segurar, e isso acaba atrasando o seu processo evolutivo, e depois você acaba percebendo que poderia ter pegado um belo negócio, né? Poderia ter pegado um bom investimento, né? E aí, pessoal, o que você acha, né? Gostaria muito, se você chegou até aqui, eu gostaria muito da sua opinião. O que você acha? O dinheiro realmente não volta se você paga um aluguel? Ou você pensa aquele outro lado lá, se eu compro é uma dívida de 35 anos, né? Hoje na internet tem um monte de gente falando sobre isso, né? No final das contas, pessoal, na minha opinião mesmo, quem decide o que é bom comprar ou se é bom alugar é você. Quem decide isso daí é você. O dinheiro que não volta e essa parada de 35 anos, na verdade, é questões de percepção. Porque se você perceber o outro lado da coisa, que eu falei pra você, cara, de qualquer jeito você tem que pagar, velho. Você tem que pagar. Ah, o dinheiro, aluguel é um dinheiro que não volta mais. Mas e aí, se esse é o seu momento agora? Se o dinheiro que você tá recolhendo tá sendo para você criar uma outra parada que, se você agora, nesse momento, comprar um imóvel, você vai se lascar. Você vai só se endividar mais. E um aluguel você consegue pagar mais tranquilo. Você consegue pagar de uma forma mais sossegada. Porque, como eu falei, uma casa você precisa estar preparado, cara. É por isso que a gente tá trazendo conteúdo aqui para você entender que não é só chegar lá e comprar. É você chegar lá, comprar e depois que você comprar, você conseguir estar pagando ele bonitinho, né? Então, acredito que é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Só para ficar claro, os dois são bons, depende muito do seu momento, que momento que você está agora. Entenda que vai chegar, né? Às vezes eu tô pagando aluguel e não vejo, cara, o dinheiro não volta, o dinheiro não... Fica tranquilo, monta um planejamento, começa a perceber o que você está de prioridade agora. Às vezes você está pagando aluguel, só que você não está colocando ainda prioridade no seu imóvel, e você tem que ser, eu vou dizer a palavra carinhoso, que foi a primeira que veio, né? Você tem que ser justo com você, de dizer, poxa, eu não tô comprando meu imóvel agora, não tô na direção, mas é porque eu quero. Quando você cria essa clareza que é porque eu quero, aí você começa a pensar num outro estágio. Como que eu faço então para querer? O que eu posso fazer para conseguir alcançar então? Porque se você não quer, é porque você está focado em outras coisas. Muitos de nós acabam se perdendo no caminho de dívida, né? De comprar carro, de evoluir o status financeiro, né? A aparência financeira. E aí você acaba direcionando o seu dinheiro que era para estar sendo investido na sua casa, direcionando para outras áreas. Só que isso você tem que ser sincero com você mesmo. Porque quando você consegue ter essa compaixão, você consegue criar clareza sem colocar a culpa em outras coisas, viu? Esquece esse negócio de falar que tá caro. Você falou que tá caro, já era. Porque, tá caro, então pronto, não tem nada aí eu resolver. Né? Então não é problema meu. Tá caro, então não é problema meu. Agora, quando você fala, não, calma aí, o preço é esse, beleza, você pode até estar achando aí na sua mente que está caro ou não, mas como eu faço? Como as pessoas que compram esse imóvel fazem para comprar? Porque tem gente comprando esse que está caro, que você acha que está caro, tem gente que está comprando e falando, porra, tá barato pra caralho, se eu pudesse comprava 2. E fica indicando ainda, né? Tem gente que ainda indica, pô, velho, compra lá, velho, que tá barato pra caralho, velho. Então esse mesmo imóvel que você fala que tá caro. Então, como que você consegue fazer isso? Sendo sincero. Sendo sincero, analisando qual que é a sua parada no momento agora e segue. Mete marcha e segue em frente. E se você já está no momento de comprar? Estou no momento de comprar agora. Se analise e veja. Eu consigo montar um planejamento. Nesse momento agora, a gente consegue ter um planejamento de daqui, sei lá, 1 ano, a gente está conseguindo acelerar esse processo de quitação.
Nem que no começo, porque no começo você vai acabar se descapitalizando, vai acabar fazendo um investimento, né? Mas depois que estabilizar, peguei a chave na mão, vamos montar um planejamento de conseguir acelerar a quitação desse imóvel. É isso que você tem que focar. Esquece, meu amigo, minha amiga. Eu sei que isso acaba dando... A famosa... A gente assistiu um filme aí e agora ficou na cabeça. Coceirinha tropical. Você fica com essa parada de, nossa, agora eu comprei minha casa, agora eu vou equipar, né? Aí eu vou equipar, vou colocar não sei o que, vou comprar tudo planejado, vou comprar um cachorro de 10 mil, Luluzinha, o que mais? Vou colocar uma piscina lá no fundo ou furou. Não é isso que você tem que fazer agora. Você tem que quitar, velho. Você financiou, agora você tem que quitar, a não ser que você... Então não reclama. Então também não chega naquele momento e fala, pô, mano, parcelas 35 anos pagando parcela. Não reclama, velho. Você não tá nem colocando prioridade em estar acelerando o processo, né? Não tem que você reclamar. Você reclama quando você tá querendo acelerar o processo. Mas muitos de nós acabam caindo nessa. Vou comprar o imóvel e aí comprou o imóvel, chegou ele na mão, esquece do maior foco, que é quitar. Não é você equipar o imóvel, é quitar. Ou pelo menos fazer as parcelas ficarem... Amortizar a dívida, deixar a parcela confortável, que encaixa no bolso, né? É que nem, por exemplo, o casal que a gente está atendendo. Exatamente, querido. O casal que a gente está atendendo agora. A gente montou um planejamento deles conseguir pagar 2 parcelas. Ou seja, em vez de pagar 35 anos, eles vão pagar cerca de 17 anos. 15 a 17 anos, mais ou menos aí. Só porque eles vão adiantar uma parcela. Aí é o mais interessante. Você está achando que a parcela vai ser R$1.000, a parcela que ele vai adiantar? Não. A parcela vai ser R$300. R$300. Por quê? Porque a gente entende do processo, como que funciona. Entendeu? Muitos de vocês não sabem, nossa, então adiantar uma parcela, em vez de eu pagar o mesmo valor, eu só vou pagar o valor real, sem juros? Caraca, ou com menos juros, né? Não com os juros total, né? Com os juros só do contrato, não os juros efetivo, os juros do mês vigente. Você não vai pagar esses juros do mês vigente. Então é questão de você entender. E aí, esse casal, por exemplo, eles vão conseguir estar pagando 2 parcelas e a gente vai colocar o imóvel para alocação e vai reduzir mais ainda o valor para poder amortizar mais rápido. Vai chegar um momento, a gente calculou, eu fiz o cálculo aqui, que depois de mais ou menos uns 2 a 3 anos eles fazendo isso, o próprio imóvel, o próprio aluguel do imóvel já começa a pagar o imóvel. Aí já era. Aí você deixa ele mesmo se pagando, a não ser que você queira diminuir. Aí ainda consegue amortizar. Isso. Então, qual que é o esforço? 3 anos. O esforço vai ser 3 anos. Por quê? Porque é um casal que já tem um imóvel, lá eles não é deles, mas eles não pagam aluguel, né? Eles não pagam aluguel, então eles conseguem estar fazendo esse investimento. E aí pode ficar lá durante 3, 4 anos, até a parcela ficar baixinha, e depois de repente eles vão embora. Olha que interessante. Pensa a longo prazo, a ideia deles é fazer uma espécie de poupança, já deixar um dinheiro já para os filhos, né? Para poderem ter mais tranquilidade quando ficar mais velho. Então esse que é o entendimento, né? A longo prazo é ótimo comprar. A curto prazo, alugar é interessante, só que você tem que pensar aí no seu momento agora, porque que nem a gente colocou alguns pontos, né? Você tem filho, não tem, então você tem que estar raciocinando. Aqui foi uma troca de ideia para tentar te ajudar, realmente dar clareza sobre o fato que aconteceu nesse dia de hoje aí. A gente vai ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tudo de bom, bom finalzão de domingo aí. Eu vou curtir o meu domingão agora também, né? Acabou o expediente. Tamo junto.